Olá, o Rumos e Desafios está começando. Nessa série Eleições 2018, nós vamos conversar com todos os candidatos à Presidência da República, Governo do Estado de São Paulo e Senado Federal. O convidado de hoje tem 61 anos, é formado em Filosofia e propõe seu nome ao Palácio do Planalto pelo Partido Pátria Livre. Além disso, é filho de um ex-presidente, João Goulart, e dedica sua vida a preservar a memória do pai. João Goulart Filho, seja bem-vindo. Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado aqui à Santa Cecília Televisão, ao seu programa. Para nós é uma honra estar hoje aqui em Santos para debatermos, o nosso programa, esse grande desafio que é assumir uma candidatura à presidência da República com o Partido Pátria Livre, com um programa nacional desenvolvimentista que nós escolhemos para propor ao povo brasileiro. Primeira questão é a óbvia. João Goulart Filho, filho de João Goulart, queria saber da tua relação com teu pai, como pai, e também de que forma que ele influenciou a tua trajetória e o teu pensamento. Gustavo, eu sempre digo o seguinte, nós saímos muito cedo do Brasil. Pelo golpe de 64, eu fui para o exílio com 7 anos. Foi morar no Uruguai, né? No Uruguai, depois Paraguai, depois Argentina, depois Europa. O exilado é uma palavra que muitas vezes não está presente no vocabulário de uma criança. Você aprende a entender essa palavra à medida que o tempo transcorre. E nós lá no Uruguai tivemos assim, Uruguai no exílio, nós tivemos o carinho, a dedicação da memória de meu pai, da sua dedicação à família. E é duro, o exílio constrói dentro da gente um caráter muito especial, porque você vai passando de país em país, você sabe que o golpe no Brasil se produziu, que num momento se pensava que era apenas uma das tantas quarteladas que esse país já teve, mas em seguida foi caindo outros países democráticos, que era um planejamento específico, não é, de uma política criada pelo Departamento de Estado americano, pelo Henry Kissinger, que previa para a América Latina a derrubada total das democracias pelas ditaduras militares. Então, isto vai gerando dentro de nós um profundo sentimento da preservação da liberdade, um profundo sentimento da humanidade que temos que ter com as pessoas. Você sabe que nós fomos muito perseguidos, Operação Condor se estende na América Latina, e isto cria dentro de nós uma fortaleza espontânea no que tange a solidariedade humana, a relação com os povos latino-americanos e o permanente desejo de liberdade, de democracia e de justiça social. Outra figura histórica importante com quem o senhor teve muito contato, e é seu tio, é o ex-governador, ex-candidato a presidente também, Leonel Brizola. Como é que foi a relação com ele? Sem dúvida. Você sabe que o meu pai faleceu no ano de 1976, faleceu na Argentina, ainda em circunstâncias que estão abertas as investigações sobre a morte do meu pai, o ex-presidente João Goulart, e com o meu tio Leonel, ele é casado com uma irmã de meu pai. Nós tivemos uma boa relação, inclusive quando ele foi expulso do Uruguai, no ano subsequente à morte de Jango, ele foi expulso por determinação da ditadura brasileira, e a partir de aí nós tivemos um contato amplo. Fizemos o primeiro encontro dos exilados em Lisboa. Eu sou signatário da Carta de Lisboa, em 78. Nós prevíamos já que haveria um retorno dos brasileiros através da anistia. A ideia era construir de novo o Partido Trabalhista Brasileiro, que era o antigo PTB, de Getúlio, de Jango, dele mesmo, de Brizola, mas, lamentavelmente, ao chegar no Brasil e solicitar o registro do partido, nós perdemos a sigla para a ex-deputada Ivete Vargas, que tinha uma relação profunda com o general Golbery de Couto e Silva. E a sigla, claro que na mão de Brizola, seria uma sigla muito mais
encorpada do que essa que nós vemos hoje aí na mão, né, desse ninho de partidos do toma lá e da cá que nós estamos vendo no nosso país. E a relação com ele sempre foi de cordialidade, de irmandade e principalmente de princípios. Sua militância inteira foi dentro do PDT até 2017, quando o senhor deixa o partido e ingressa no PPL, no Partido Pátria Livre, que tem origem no MR8 também. Eu queria que o senhor contasse um pouco da história dessa mudança. Bom, a mudança se dá especificamente no seguinte sentido. Nós fundamos, eu fui morar em Brasília no ano de 2004 e fundei lá exatamente em função da preservação da memória do período, da memória do governo João Goulart, daquele projeto de nação que eles tinham para o país, nós criamos o Instituto Presidente João Goulart em 2004. Fizemos vários projetos, fizemos vários documentários, fizemos 2 documentários, eu fiz um livro ultimamente chamado Jango e Eu, que foi premiado, inclusive ficou entre os 10 melhores classificados do Prêmio Jabuti. Fizemos um documentário com a TV Senado, que chama-se Jango em 3 Atos, está no YouTube. Fizemos outro documentário quando surgiu esse assunto da investigação da morte dele, com o Canal Brasil, chamado Dossiê Jango, dirigido pelo Paulo Fontinelli. Mas nós tínhamos um projeto maior, que era o projeto mãe do Instituto, que era a construção do Memorial da Liberdade e Democracia Presidente João Goulart. Inclusive, o último projeto do nosso professor Niemeyer para o Eixo Monumental de Brasília. É um processo longo, nós tínhamos que obter o terreno, cessão de uso do terreno, e eu sempre gosto de ressaltar que cessão de uso não é doação. Tudo que a gente faça no terreno passa a ser patrimônio do Estado. Nós levamos 7 anos no processo administrativo, e nós já tínhamos os recursos designados, Lei Rouanet, e 8 emendas parlamentares, e obtivemos a cessão de uso nos últimos meses do governador Agnello. O que nos surpreendeu muito, o PDT, não é? O PDT apoia nessa eleição o governador Hollenberg, nessa última eleição passada, em 2014, e nos surpreende, né? Ele como um governador socialista, entre aspas, vamos dizer assim, caça o memorial, caça o terreno, nós estamos na justiça contra o GDF, é uma pena que ele não tenha tido a dimensão histórica e a responsabilidade histórica de ver nesse momento como era importante os brasileiros terem um espaço cultural para cultuar a democracia, cultuar a liberdade. Ali não seria museu, nem seria um mausoléu, ali seria apenas um espaço de cultura. Aliás, não foi ele que caçou, ele teve que, depois, nós entramos com uma medida cautelar para que ele manifestasse hierarquicamente. Ele não teve coragem de assinar, pediu para o secretário de Cultura assinar. E o nosso partido, eu convoquei o nosso partido, consultei o nosso partido, e o partido decidiu continuar apoiando o governador Hollenberg, continuar na base de apoio do governador. Eu disse, bom, então o espaço aqui, para mim, já não existe mais, porque no momento em que a nação brasileira devolveu o título de presidente da República Jango, no momento em que prestou as honras de chefe de Estado no momento da sua exumação, no momento que o Congresso Nacional se reúne e anula aquela fatídica sessão do dia 2 de abril de 1964, onde o presidente Auro Moura de Andrade declara vaga a presidência da República, legaliza o golpe e o presidente estava dentro do país. Quer dizer, em todo esse momento que a nação está revendo a história, o meu partido, quer dizer, vai lá e apoia uma atitude de um governador covarde
que está caça Jango pela segunda vez, não bastou a repressão, os militares, a ditadura, que já o tinham caçado, já tínhamos revisto tudo isso, então não haveria mais espaço para a minha permanência lá. Foi o que eu disse, olha, então vocês fiquem com o partido que eu vou ficar com a história de meu pai, porque essa não pertence a vocês, pertence ao povo brasileiro. E a opção pelo PPL? A opção por PPL, eu estive um tempo sem partido, quer dizer, olhando, vendo as opções aonde nós poderíamos continuar com a nossa luta política, continuar com os nossos desafios, e encontrei no PPL que inclusive trouxe para dentro de suas fileiras não somente a minha pessoa, nós trouxe o ex-ministro Brizola Neto, o Vivaldo Barbosa, que foi secretário do Brizola, enfim, vários trabalhistas hoje estão dentro do Partido Pátria Livre, que tem uma revisão muito histórica nesse desafio do nacional desenvolvimentismo. Tanto é que o nosso programa abre com um trecho da Carta Testamento em favor dos trabalhadores. Então, a minha decisão de ir para o PPL foi nesse sentido. Era o partido que mais me motivava a continuar essa luta, dado aos seus estatutos, dado ao seu programa partidário. Teu único cargo eletivo foi de deputado estadual lá no início dos anos 80 no Rio Grande do Sul, né? Um desafio, nós fomos o mais votado do partido. Sim. Depois também ocupei outros cargos, claro. Fui subsecretário de Agricultura, fui presidente do Banco da Terra no Rio de Janeiro, fui presidente do Instituto de Terras do Rio de Janeiro. Lá... Sim, claro. Você continuou extremamente atuante, mas eu digo assim, a decisão de concorrer a um cargo eletivo se deu naquela ocasião e agora você se lança candidato a presidente. Por quê? Não, eu fui candidato no Rio de Janeiro também, a federal, e não fui eleito. Ficou faltando pouca... Mas a gente sempre atua na política. Às vezes me perguntam isso, sabe, Gustavo? O único cargo... E o mais interessante é que todos os 300 parlamentares que estão hoje sendo processados, indiciados, investigados e que fizeram essa legislação eleitoral para se manterem no poder, todos eles são raposas velhas, raposas felpudas, todas têm mais de um mandato, devem ter aprendido muita coisa lá. Por que a decisão de se candidatar à presidência da República neste momento? Gustavo, ninguém é candidato de si mesmo. Eu não entrei para o PPL para ser candidato à presidência. Já tinha outros nomes no PPL, nomes de companheiros valorosos, mas toda essa decisão foi uma decisão coletiva. Quer dizer, nós entramos no PPL para seguir a luta em outros estados. Eu, inclusive, sou presidente lá no Distrito Federal do PPL, sou vice-presidente nacional, mas em nenhum momento eu exigi entrar para ser candidato à presidência, nem me passava pela cabeça isso. Mas no momento atual, que nós vivemos aqui no Brasil, onde os partidos ideológicos estão extremamente acurralados nessas decisões antidemocráticas que nós vimos aí, cláusula de barreira, não pode participar de debate. Quer dizer, a democracia é democracia só para aqueles que detêm o poder no Congresso Nacional. Não existe democracia para aqueles que propõem uma metodologia participativa diferente. Então, o partido decidiu que o meu nome seria importante, nós consultamos a direção partidária e que seria importante para superar todos esses desafios que nós tivéssemos candidato à presidência. Nós tínhamos 4 nomes e esses 4, num debate, entenderam que o melhor nome no momento seria eu. E esse desafio coube a mim e nós vamos enfrentar. Por quê? Porque missão partidária a gente cumpre, a gente não discute. O Rumos e Desafios vai para um rápido intervalo. A gente volta já. O Rumos e Desafios está de volta. Hoje a gente conversa com João Goulart Filho, candidato do PPL à presidência da República. Nesse bloco nós vamos saber a opinião do candidato sobre alguns temas que vão fazer parte do dia a dia dele como presidente. Boa parte das suas propostas depende, primeiro, que o senhor consiga revogar aquele teto de gastos, né, presidente? Sem dúvida. Eu acho que é uma das
dos grandes desafios que vai emergir aí das urnas, porque realmente essa emenda constitucional 95, que foi imposta aos brasileiros, é de uma rigidez tremenda, quer dizer, ela restringe os investimentos em saúde pública, em educação, em segurança, e é de se perguntar, como é que você vai engessar o orçamento de um país durante 20 anos, Gustavo? Nós temos aí um crescimento de 2% ao ano de novos brasileiros, de crianças que nascem. Daqui a 20 anos são 30, 40 milhões de novos brasileiros. Como é que você vai dar educação, saúde pública para essas crianças com um orçamento engessado por 20 anos? Isso é o ridículo, é uma coisa feita em cima de uma propaganda política de que nós temos que desenvolver cada vez mais a retirada de direito de trabalhadores, nós temos que cada vez mais apertar, falar, vamos ajustar o déficit fiscal, que esse é o discurso neoliberal que nos está sendo imposto, e se nós olharmos isto, pegarmos aí a média de 20, 25 anos para trás, e você fazer uma média do crescimento nosso do PIB, você vai ter 2%. Se nós crescemos 2% ao ano, faz 25 anos que nós estamos estagnados falando em ajuste fiscal. Então nós temos que propor ao Brasil um outro modelo de desenvolvimento que não seja em cima só da perda do direito dos trabalhadores. Não é só essa medida que nós temos que rever, nós temos que rever o que foi aprovado na reforma trabalhista, quer dizer, nós temos que reconstituir a CLT. Nós não poderíamos estar hoje aqui falando em nacional desenvolvimentismo, que é uma proposta que foi amplamente, desde 1930, a proposta do presidente Getúlio Vargas, a proposta do presidente João Goulart, se nós estivéssemos falando em retrocesso de direitos. Nós temos uma série de direitos adquiridos que não podem retroceder. Em qualquer país do mundo, nós temos que saber que direitos, seja das pessoas humanas, das sociedades humanas, eles têm que progredirem, aumentarem. Você nunca pode regredir um direito em função do totalitarismo do lucro. Não é? Porque você está retirando o direito daqueles que trabalharam, daqueles que já construíram, daqueles que deram as suas vidas pelo país. Então, retrocesso de direitos em nosso governo não vai haver. Perfeito. Estamos chegando aqui com 10 minutos de entrevista. Vou dar alguns temas para o senhor falar rapidamente quais são as suas propostas nessas áreas. Começando por educação. A tua proposta principal é federalizar o ensino básico. Como isso seria o ideal, não é? Nós temos na educação o exemplo incansável do governador Leonel Brizola, não é? Ele, desde o seu governo no Rio Grande do Sul, tirou o Rio Grande do Sul do analfabetismo com as escolas de lata, chamada escola de lata. Em cada rincão do Rio Grande do Sul tinha uma escolinha e uma professora. E, posteriormente, nós vimos o trabalho dele, do Darcy, no Rio de Janeiro, que hoje está entregue às baratas lá no Rio de Janeiro, que foi a construção de 500 CIEPs em tempo integral. Nós imaginamos que o nosso processo, o nosso ideal seria nós vermos esses exemplos dos CIEPs federalizados em todo o Brasil. Nós sabemos que isso expende recursos enormes. Então, isso é um projeto que deve ser efetivado paulatinamente. Mas o primeiro esforço seria nós fazermos isto num projeto de engajamento entre a União, o Estado e os municípios da escola em tempo integral. Eu acho que nós vivemos num momento que nós não podemos... em nome dessa globalização, escantear as nossas crianças. Como dizia Brizola, no nosso país, privilégios só para as crianças. Nós não podemos dar privilégios mais a bancos, a setores que já estão desenvolvidos, como o agronegócio. Por que nós temos que
Nós criamos um congresso que fez incentivos fiscais para multinacionais. Nós estamos deixando de receber para o Tesouro Nacional bilhões de reais com desonerações. Nós estamos pagando juros do serviço da dívida pública em torno de 380 bilhões. Nós temos que baixar esses juros a patamares internacionais, de modo que haja que essa sangria desses recursos. Não existe recurso para educação, mas existe recurso para pagar banco. Quer dizer, nós temos que rever o modelo e criar um modelo de desenvolvimento interno. Ou seja, o Brasil não pode mais ficar anos e anos com esse crescimento estacionado em 2%, crescendo a população a 2%, e nós, cada dia, retirando mais direito dos trabalhadores para que, em nome do ajuste fiscal e do ajuste fiscal. Veja só, nós propomos ao país, nós não propomos um Estado mínimo, como propõem vários desses discursos neoliberais que nós temos aí visto nessa campanha. Nós propomos um Estado forte. Um Estado que tenha capacidade de investir em educação, em saúde pública, que tenha capacidade de liderar o desenvolvimento, trazendo desta maneira os empresários nacionais que hoje estão no mercado financeiro por falta de opção. Nós temos visitado fábricas aí, fábricas nacionais, que estavam com 1.600 funcionários, hoje estão com 600, quer dizer, a média de desemprego dessas fábricas chega de 26% a 30% de capacidade ociosa. Então, nós temos que recuperar, a nossa economia de forma que possamos proteger a nossa indústria nacional do ataque de mercadorias estrangeiras, isto quando houver similar nacional, e desta forma nós desenvolvemos através do aumento do salário mínimo, porque eu não conheço outra maneira mais rápida de distribuir renda que não seja através do salário mínimo. Pois é, uma das suas propostas, duas das suas propostas que têm sido muito faladas são a da dobrar o salário mínimo durante o seu governo, durante os 4 anos do seu governo, e a da criação de 20 milhões de empregos, aí também em 4 anos. Como é que o senhor pretende chegar nisso? A questão do salário mínimo é uma questão muito evidente, Nós já fizemos isso, o trabalhismo já fez isso. No 1º de maio de 1954, o então ministro João Goulart otorgou de uma vez só 100% de aumento do salário mínimo. Teve que, inclusive, houve uma grande crise, até o chamado Manifesto dos Coronéis, que eles sempre estão a favor que tudo é estrangeiro é melhor. O Manifesto dos Coronéis, ele teve que sair do ministério, mas o presidente Getúlio Vargas otorgou, no dia 1º de maio de 54, 100% de aumento do salário mínimo. O que deu ao próximo presidente, que foi JK, JG, Juscelino e Jango, a capacidade de expandir o desenvolvimento industrial brasileiro, porque o salário tinha poder aquisitivo. E é uma fórmula muito simples, você aumenta o poder aquisitivo do salário, você aumenta a demanda. E aumentar a demanda, você preenche essa capacidade ociosa de nossas empresas. Agora, você tem que proteger as empresas nacionais no que tange quando existe similar nacional. Eu visitei algumas fábricas de autopeças e realmente nós hoje vivemos o seguinte, fábricas de amortecedores, fábrica de radiadores para entrega. Hoje são só montadoras, não se fabrica mais nada, só monta. Então, você não pode trazer um amortecedor fabricado na China a um preço menor. Você tem que colocar certas barreiras alfandegárias para proteger a nossa indústria nacional. Por outro lado, nós vamos usar o desenvolvimento em várias empresas, quantas sejam necessárias a criação de empresas estatais. Nós temos no Brasil 32 mil quilômetros de ferrovias, sendo que 29.700 estão privatizadas. Foi o Estado brasileiro que fez e privatiza para empresas estrangeiras. Nós temos que refazer a RFFSA, que é a Rede Ferroviária Federal. Nós temos que recriá-la, nós temos que partir para proteger a Petrobras,
voltar a ter a nossa indústria naval brasileira. Eu acho que com estas iniciativas nós prontamente tiraremos o Brasil da crise, mas visando sempre o mercado interno. João Goulart, quando fez a reforma agrária, queria fazer a reforma agrária em 64, era colocar no Brasil 10 milhões de novas propriedades rurais. Com 10 milhões de novas propriedades rurais, você desenvolve a indústria nacional. Você precisa de 10 milhões de novos tratores, 10 milhões de incentivos, 10 milhões de geladeiras, bombas de água, irrigação, mangueira. Ou seja, nós temos que criar a demanda do mercado interno para nós não estarmos aqui discutindo, não, vamos trazer o capital externo. O capital externo é isso aí, enriquece uns poucos, não divide a renda. O capital externo, quando vem, ele se instala e remete lucros, que era outra das medidas do presidente João Goulart, a remessa de lucros das empresas estrangeiras. Nós temos que taxar. Hoje, nesse país, não se taxa a remessa de lucros. Então, nós temos aí empresas multinacionais que colocam 1 milhão e remetem 10 milhões em 2, 3 anos para o exterior, sem taxar um centavo desse capital que vai para fora. Nós temos aí empresas nossas que nós temos que criar um grande sistema de controle. Nós temos mais de 500 bilhões de sonegação nesse país. Nós temos que arrecadar esses recursos e colocá-los no desenvolvimento via um Estado forte, para fazer as necessidades que têm que serem feitas. Educação, saúde pública, segurança. Nós temos que capitanear o Estado para desenvolver ferrovias, Hoje no Brasil, por exemplo, 52% de nossa população, ou seja, mais de 100 milhões de pessoas, não tem saneamento básico. Isto é dever do Estado. E para fazer isto, tem que capacitar o Estado forte, tem que ser um Estado que conduza esse desenvolvimento e traga por trás os empresários brasileiros que hoje estão no mercado financeiro. Está chegando já no final da entrevista. Eu queria deixar esses 2 minutos finais para o senhor falar diretamente com quem está nos assistindo e deixar uma mensagem. Eu quero primeiro agradecer, Gustavo, essa oportunidade e dizer a vocês que estão nos escutando, trabalhadores brasileiros, portuários, sindicalistas que aqui se encontram, que nós não iremos mexer na Previdência. Nós haveremos de rever e devolver a CLT aos trabalhadores brasileiros. E nós sabemos o quanto foi difícil conquistar os direitos dos trabalhadores. Inclusive, o seu 13º é do presidente João Goulart. E nós não haveremos de flexibilizar 13º, flexibilizar férias e transformar os nossos trabalhadores daqui a 10 anos numa empresa ambulante que nossos trabalhadores andem com um bloco de notas fiscais vendendo as suas horas de trabalho sem ter o direito de uma aposentadoria digna, de um salário justo, de gozar férias. A vocês, quero dizer o seguinte, nós vamos recuperar o Brasil através do desenvolvimento do mercado interno e da proteção dos nossos trabalhadores. Esse foi João Goulart Filho, candidato do Partido Pátria Livre à presidência da República. João, muito obrigado pela tua presença, pela gentileza. O Rumos e Desafios volta amanhã. A gente se vê.